Olá para você que acompanha Notícias Agrícolas, nós estamos de volta com a nossa programação. Nosso destaque agora é clima. Produtor querendo saber como é que deve ficar aí as projeções para os próximos meses. Alguns modelos meteorológicos apontam aí a possibilidade de um novo Laninha, o que traz muita preocupação, principalmente para o centro-sul do país, que vem sofrendo aí há 2 anos com estiagem, altas temperaturas. E para a gente entender melhor como é que fica essas condições e o que o produtor pode esperar desse clima, nós convidamos aqui hoje a Bárbara Centelhas. A Bárbara, ela é engenheira agrônoma e é também CEO e cofundadora da Agrimet. Bárbara, seja bem-vinda ao Notícias Agrícolas. Obrigada, Virgínia. É um prazer estar aqui falando com vocês. Bárbara, vamos começar então por um assunto que tem tirado o sono do produtor. Tá todo mundo, das mais diversas culturas, né, Bárbara? Tá todo mundo bastante preocupado com a possibilidade de um novo Laninha. O produtor ainda se recuperando do que aconteceu nos últimos anos, no ano passado principalmente, e me parece que os modelos estão indicando aí a possibilidade de um novo fenômeno desse ano. É isso mesmo? É isso mesmo, Virgínia. Até eu trouxe algumas imagens aqui, né, para facilitar aí a nossa conversa do boletim climático que a gente roda todo mês. E a gente vem acompanhando, né, essa tendência ao longo dos últimos meses. E assim, a Laninha, né, o fenômeno, né, o El Niño Oscilação Sul, a gente sempre tenta identificar ele como anomalia da temperatura da superfície do oceano. Então é na posição 3,4, como a gente vê na imagem aqui, que está destacado, né, no Pacífico entre a Austrália e a América do Sul, e a gente vem vendo, né, uma intensificação dessa anomalia negativa, ou seja, está tendo um resfriamento no oceano, e isso é um indicativo de Laninha. Então, isso realmente tem preocupado, né, os modelos vêm apontando para essa probabilidade de ocorrência da Laninha há algum tempo, mas é sempre importante a gente lembrar, né, que para se configurar de fato o fenômeno, talvez a gente já esteja até sentindo os impactos desse fenômeno, vendo as previsões, mas para esse fenômeno se configurar de fato, a gente precisa que 5 trimestres móveis, ou seja, né, uma janela aí de trimestre, tenha essa anomalia negativa da temperatura da superfície do mar. Para a Laninha, então, precisa ficar abaixo de -0,5, tá? Então, por enquanto, a última atualização que a gente tem do NOAA, que é o sistema americano, né, que faz toda essa análise meteorológica, é até agosto. Então, agosto já tem uma anomalia negativa em -0,5. A tendência ainda não teve uma atualização, a gente buscou aí no começo do mês, por enquanto, essa última atualização que a gente tem. A expectativa é que setembro e outubro também entrem nessa anomalia negativa, mas para que de fato a gente possa bater o martelo e falar que é uma Laninha, né, a gente precisa desses 5 trimestres móveis. Mas a gente vem observando que os impactos da Laninha já estão ocorrendo, né? Depois que a gente olhar aí as perspectivas de chuva, a gente vai ver isso. O sul um pouco mais seco, a chuva se restabelecendo melhor aqui no centro-oeste, no norte do país, tá? Mas, assim, quando a gente olha os modelos, uma coisa que eu reparei também foi que agora os modelos estão caminhando aí falando a mesma língua, né? Tem um tempo atrás, os modelos estavam um modelo indicando mais chance para neutralidade, outro uma maior chance para Laninha, agora todos estão convergindo aí num consenso. Quando a gente olha que, inclusive, o IRI, né, traz para a gente aí que para outubro, novembro, dezembro, até mais ou menos fevereiro, março, a grande maioria dos modelos indicando uma Laninha. Então, quando a gente olha aqui na lado direito da tela aqui, a gente vê que mesmo a análise dos modelos pura, que é essa primeira imagem, esse primeiro gráfico, quanto a reanálise feita pelos pesquisadores do IRI, ambos os modelos indicam uma alta probabilidade de Laninha até março, né? Até março. No modelo de reanálise até fevereiro, mas assim, probabilidades altas, acima de 70%, 80%, né, da ocorrência dessa Laninha. O que chama atenção também é um indicativo aí de El Niño pro ano que vem, mas aí a gente já está muito ali na frente, né? É difícil falar, mas o foco está sendo a Laninha, a expectativa está alta, a probabilidade também de outros modelos, como esse MWF, que é um modelo europeu, também aqui indicando essa 100% dos modelos indicando essa probabilidade, depois retomando aí uma possível neutralidade no começo do ano, e o BOOM, que é o sistema australiano também de previsão, apesar dele ser um pouco mais conservador, trabalhar com uma margem, em vez de -0,5, mais 0,5, ele trabalha com 0,8, -0,8, também indicando essa Laninha e depois um possível retorno da neutralidade. Então, assim, eu acho que quando a gente fala nos fenômenos, há uns meses atrás ainda era muito cedo, mas agora a gente pode começar a se programar e se preparar
para uma possível laninha sim, tá? Ô, Bárbara, então quer dizer, essa questão dos modelos, cada um falar alguma coisa, chamou muita atenção na safra do ano passado, porque realmente foi muito irregular, a gente tinha muita dificuldade de fazer as projeções, né? Isso acaba atrapalhando muito na tomada de decisão do produtor. Mas então, pelo que você está me dizendo, a gente ainda precisa, com base no NOAA, né, de mais 2 dados para confirmar a laninha, mas que todos eles finalmente começam a falar a mesma coisa. É isso, então? É isso que a gente tem observado. Quando ainda está muito incerto, eu acho que isso tem muito a ver com a intensidade do fenômeno, né? Quando eu lembro que no começo, quando o modelo tinha meses que apontava uma laninha, tinha meses que montava neutralidade com uma probabilidade muito alta, acho que isso tem até um ajuste aí do modelo, né? Até ele entender de fato se poderia ser uma laninha fraca ou uma neutralidade fria, né, que eles chamam. Então, assim, até se estabelecer de fato, entender o padrão desse resfriamento do oceano, essa instabilidade ela é representada pelo modelo. Então, agora, assim, acho que depois de alguns meses, com bastante instabilidade, você comentou bem, ano passado a gente enxergou essa mesma instabilidade, agora começa a apresentar uma convergência. E uma coisa interessante também é que, até voltando aqui no IRI, uma coisa que nós reparamos é que o IRI lança 2 projeções, né? Uma no começo do mês, que é puramente modelo, e outra que é uma reanálise dos pesquisadores. Isso gerava muita dúvida, né, para quando a gente disparava esse boletim, porque às vezes a reanálise vinha com uma neutralidade lá em cima, enquanto o modelo puro apontava a laninha. Então, assim, tem o fator humano também, tem esses pesquisadores que têm muitos anos de experiência fazendo essas projeções, interferindo também aí nessa informação. E, Bárbara, então, e com base nisso, a gente conversava antes de iniciar nossa entrevista, os modelos já mostram os impactos, principalmente para a região sul do Brasil, né? Vamos ver esses mapas, sim, pode ser? Para ver o que pode acontecer, claro, lá na frente? Vamos. Bom, então aqui a gente sempre traz, né, diversas fontes. Eu acho que isso é importante, né, Virgínia, para a gente exercer esse exercício de olhar, tentar tirar uns consensos, mas agora também, por conta dos modelos estarem convergindo num senso comum, a gente vê que as previsões também, né? Então, quando a gente olha aqui, começando pelo INMET, a gente vê que quando a gente olha principalmente a anomalia, né? Vamos focar aqui em anomalia, para o trimestre de novembro, dezembro, janeiro, a gente já vê aqui no sul apresentando uma anomalia negativa, tá? Então, praticamente todo o estado do Rio Grande do Sul com chuvas abaixo da média para o período, né, para esse trimestre. Santa Catarina também começando a melhorar, né, e aí já tendo um pouco de chuvas até acima do normal, só no Paraná, né. Então, isso é uma característica muito forte da Laninha, e aí também o inverso no norte, né, e a gente vê que o norte também com anomalias positivas. Então, a gente enxerga aí não só para o INMET, mas quando a gente vem para o CPTEC, também muito parecido, né, o CPTEC indicando até anomalias mais intensas do que o próprio INMET, também chuvas acima do normal no norte. Quando a gente vem para o IRI, muito parecidas as características, né, sul com anomalias negativas intensas, norte com anomalias positivas um pouco mais, até mais elevadas do que os outros modelos. Então, assim, a gente consegue ver que os modelos realmente estão caminhando aí para a mesma análise, mesmo modelos um pouco mais conservadores, como, por exemplo, aqui o caso do NOAA, né, a gente trabalha bastante com a previsão do NOAA aqui na Agrimet, e a gente vê essa tendência de ser um pouco mais conservador, a gente vê que ele também aponta isso, principalmente para esse trimestre de novembro, dezembro, janeiro, e dezembro, janeiro, fevereiro, com anomalias negativas da chuva. Depois, quando ele traz uma projeção um pouco mais futura, já fica mais incerto, tanto que fica tudo dentro da normalidade, mas quando a gente olha, principalmente esses 2 trimestres aqui, que são os mais importantes agora, todos os modelos estão convergindo. O SMWF também, que é o europeu, também mostrando essa tendência. Então, assim, todas as fontes que a gente trabalha de previsão, de projeção, está mostrando isso, e isso é uma característica muito forte da Laninha, né? Bárbara, o que eu queria entender é o seguinte, então, a gente observa naquele modelo, principalmente do INMET, uma preocupação maior com o Rio Grande do Sul, né? Nesse último ano, a gente sabe que o impacto foi muito grande para o centro-sul do Brasil como um todo, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul sentiu muito, mas se isso se confirmar, se essa projeção se confirmar, né, essa previsão, o Rio Grande do Sul mesmo que a gente tem que ficar em estado de alerta? Estou correta nessa avaliação?
Virginia, vamos até dar uma olhada aqui nessa próxima imagem. Ele abre mês a mês, né? Então ele pega o descende e abre aqui. Então, o que a gente tem observado é que para esse mês de novembro é realmente o sul, então do Paraná até o Rio Grande do Sul, e aí as chuvas se estabeleceram bem, né? Em todo o centro-oeste aqui, sudeste, com algumas regiões aqui em São Paulo tendo uma anomalia negativa. Quando a gente avança para dezembro, também, né, o sul continua aí bem crítico, mas aí o centro-oeste já começa a sofrer um pouco, tá? Então a gente vê que ainda está instável. Quando a gente olha essa primeira imagem aqui, ela meio que junta os três descendentes e a gente não consegue ver de fato qual mês está sendo impactado. Quando a gente abre aqui, a gente consegue ver que para dezembro e janeiro já começa a impactar, principalmente no centro-oeste aqui em dezembro, e aí quando a gente vem para janeiro, o centro-oeste dá uma melhorada, o sul, surpreendentemente, também já começa a ficar com chuvas dentro da normalidade, mas aí uma parte do estado de São Paulo, Goiás e Minas Gerais já começa a ficar crítico de novo. Então, assim, eu acho que é muito cedo para a gente concluir que só o sul vai ser impactado. Eu acho que vai ter que passar uns dias, uns meses aí para a gente entender como que essa chuva vai se estabelecer aqui no centro-oeste e no sudeste, tá? Mas, por enquanto, a previsão é que essa estabilidade das chuvas fiquem por novembro, e aí quando a gente entrar em dezembro e janeiro, comece a voltar a ficar um pouco mais crítico. Tá. Ô, Bárbara, esse mapa de janeiro para Minas Gerais, região do café, chama bastante atenção, né? Sim, essa é uma anomalia até mais intensa, né? A gente não tinha observado isso antes aqui, né? Nessa intensidade. Quando a gente destrincha, a gente vê que tem uma mancha aqui que vai sofrer. A gente precisa ver se isso vai continuar, né? Se essa previsão vai se confirmar, mas é algo para a gente ficar atento, com certeza. Bárbara, então, para a gente encerrar, a gente tem os modelos finalmente conversando a mesma língua, indicando essa possibilidade de uma linha. Sendo assim, a gente deve começar a sentir os impactos já no mês que vem aí para o Rio Grande do Sul. Lembrando que as chuvas, o produtor já está falando que está chovendo menos nesses últimos dias. Dezembro a gente sente também sul e centro-oeste, e em janeiro essa possibilidade de redução dos volumes Goiás e Minas Gerais, é isso? Isso mesmo. E aí, janeiro dando talvez um fôlego aí para o sul, né? Para que eles tenham um respiro. O produtor tá tirando o sono do produtor, né, Bárbara? Toda vez que a gente fala em laninha, o último ano ele de fato foi muito ruim. Quando a gente fala em regime chuvoso, e traz muita preocupação. Mas a gente traz aí a Agrimet para trazer atualização para a gente. Bárbara, eu te agradeço muito pela sua participação. Seja sempre bem-vinda aqui ao Notícias Agrícolas. O Agrimet é uma grande parceira aqui do nosso site. O produtor confia muito no trabalho de vocês. E a gente também, portas abertas, volte sempre. E até mês que vem, que eu vou te aguardar aqui no mês que vem para a gente atualizar. Combinado, Virginia. Eu que agradeço aí pela parceria e sigo à disposição. Vamos manter aí esse boletim atualizado para todo mundo. Portanto, essa foi a nossa conversa com a Bárbara Centelhas. A Bárbara, ela é engenheira agrônoma e é também CEO, cofundadora da Agrimet, que faz esse trabalho para o produtor para ajudar aí nas melhores tomadas de decisão no campo. Bom, a Bárbara trouxe para a gente que finalmente, após bastante irregularidade com os modelos meteorológicos, os principais modelos aí mundo afora começam a indicar a mesma coisa. A gente precisa esperar aí mais 1 ou 2 dados para se confirmar um laninha, mas a tendência é que isso volte sim a acontecer. E a Bárbara destacou para a gente hoje que nesse momento os impactos, mais uma vez, serão sim para o sul. A gente deve começar a sentir no mês que vem já uma redução dos volumes no Rio Grande do Sul, no Paraná. Também em dezembro, o centro-oeste deve começar a sofrer esses impactos, sentir uma redução dos volumes, e tudo isso se confirmando, se todos os modelos estiverem corretos. Lá em janeiro a gente deve ter uma redução bastante significativa aí em Minas Gerais e Goiás. Então, mais uma vez aí, sinal de alerta para o produtor de grãos, para o produtor de laranja, cana-de-açúcar, as mais diversas culturas de café, principalmente, que sofreu bastante também nesses últimos 2 anos aí de clima incerto. Então, a gente precisa manter pé no chão, produtor com pé no chão, acompanhando aí de perto as previsões meteorológicas. Lembrando que quanto mais perto a gente chega da data estipulada, mais certeira é essa previsão. Então, a gente precisa continuar acompanhando bem de pertinho para saber como é que vai ser o desenvolvimento das mais diversas safras aí pelo país. Bom, vou ficando por aqui, mas você não sai daí que a nossa programação continue. Já já a gente está de volta. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas.
no Instagram, @Notícias Agrícolas, e em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.